Oi, eu sou a Ká. E eu sou a Mila. E você está no 4º episódio do podcast Projeto Rabiscos. Porque sim, alguns meses atrás a gente decidiu que iríamos ter um podcast e cá estamos no nosso 4º episódio. Exatamente. Foi o surto que deu certo e hoje você está com a gente. Bom, hoje a gente vai falar sobre essa mania que a gente tem de fazer tudo correndo. Parece que a gente tem essa sensação de que a gente tem muito mais tarefa do que tempo para fazer elas. Então hoje a gente vai falar sobre isso, vai falar se isso é uma coisa que é só nossa, todo mundo está sentindo isso. E também vamos tentar pensar algumas estratégias para tentar sentir menos e isso ter uma vida com mais qualidade, né? Porque eu acho que isso, eu já posso até começar a falar, é a coisa que mais acaba com a nossa qualidade de vida. Então bora lá? Bora lá! Bem, então pra gente começar, vamos fazer a seguinte reflexão. Fazer rápido é sempre melhor? Pois é, porque a gente tem muito essa mania de, por exemplo, tá dirigindo o carro, sai cortando todo mundo que tá na frente, fica o tempo inteiro na faixa da esquerda, às 80 por hora, como se aqueles minutinhos que você ganhasse fizesse muita diferença. Aí você sai cortando todo mundo, fica o tempo todo colando a traseira do carro da frente pra chegar no trabalho, pra chegar na faculdade e ficar o quê? Mexendo no celular. Muitas vezes você pega esses 5 minutinhos a mais que você chegou mais cedo pra ficar no celular. Mas também tem aqueles casos que a gente quer ler um livro muito rápido pra falar que a gente leu mais um livro pra dar um check. Será que vale a pena? Ou então, quando você, por exemplo, está vendo uma videoaula, resolve colocar na velocidade 2.0, mas aí você precisa ficar o tempo todo pausando para poder anotar. Se você não pausasse, se você não colocasse na velocidade 2.0, você não precisaria pausar e daria na mesma no final das contas. Só que você teria um raciocínio muito mais linear, ficar o tempo todo pausando e voltando o vídeo. Tem também aqueles casos que a gente quer cozinhar um monte de coisa ao mesmo tempo, então liga as 5 bocas do fogão ao mesmo tempo, resultado, tudo queima. Isso acontece demais comigo. Eu adoro cozinhar e eu sempre faço isso. Quero fazer o molho de uma vez, mas enquanto o arroz está quase chegando, eu faço o molho, eu também vou lá e frito uma cebola, deixo uma cenourinha ali cozinhando. E quando eu vejo a cenoura está queimando, que é horrível, não como cenoura queimada. Aí depois o molho já não virou molho, já evaporou tudo e o arroz queimou também. Então, adiantou? Não adiantou. Eu tenho muito mais trabalho agora fazendo isso tudo de novo e tentando tentar resgatar aquilo ali para não ficar tão ruim assim, que se eu tivesse feito 1 a 1. Minimamente com calma. E tem também os casos que a gente está no WhatsApp conversando com várias pessoas ao mesmo tempo. Então a gente, na verdade, não dá atenção para nenhuma delas. A gente responde a mensagem, quando a pessoa está digitando, a gente está respondendo a outra. E será que conversar rápido, não esperar, não lidar com tédio, é a melhor opção? Ou então, quando você está conversando com uma pessoa no presencial, aí, ao invés de olhar para os olhos dela, você dá para a tela do celular para responder uma mensagem do grupo de trabalho que você está fazendo, por exemplo, em tal disciplina. Vale a pena? Claro que não vale a pena. Se você fizesse essas tarefas, todos os exemplos que a gente está dando aqui, olha, se você fizesse uma tarefa por vez, você estaria muito mais bem do que você tentar fazer as duas ao mesmo tempo. Não dá certo. Se você dirigisse com calma, sem se estressando tanto, sem estressar outros motoristas, sem correr o risco de bater o carro, seria bem melhor do que chegar 5 minutos atrasado. É bem melhor. Ler um livro só para dar check não compensa. Se você lesse esse livro com realmente vontade de ler, aproveitando o prazer da leitura, seria muito melhor do que você lesse no dobro, na metade do tempo, para simplesmente chegar lá e bater a meta de uma aula da sua leitura. Não vale a pena. Assim como não vale a pena você ver um vídeo na velocidade 2.0 só para terminar mais cedo. Não adianta, você tem que ficar pausar o vídeo para poder anotar. Então não pausa e anota com calma. Não cozinha as coisas ao mesmo tempo também, porque vai queimar tudo. Não é assim que se cozinha. Cozinha com calma, aproveitando o cheiro, aproveitando o processo. E faz tudo direitinho, não queima a comida. Primeiro responde as pessoas, conversa com outras pessoas não. Conversa com uma pessoa, olha nos olhos dela, entende ela. É uma pessoa que está ali do lado de você. O WhatsApp, qualquer hora que você responde. Então isso é tão importante assim, responder no WhatsApp. Vamos privilegiar aquilo que é realmente importante. Então a gente pode começar assim, de cara. Fazer rápido nem sempre é melhor. Eu digo até mais. Na maioria das vezes é pior você fazer rápido que você fazer com calma. Porque a solução para esse excesso de tarefas que parece que não dá conta do tempo que a gente tem
é justamente fazer menos tarefas e não fazer mais rápido. Uma coisa que você fala que eu queria muito comentar é sobre a questão de presença. A gente tem o costume mesmo de achar que fazer rápido, fazer várias coisas ao mesmo tempo é melhor. E para isso, eu tenho um exemplo do ensino remoto, né? Dark Times, né? Um período complicado. Que era o seguinte, eu sempre estava ali no computador e eu costumo usar meu planner como apoio para o mouse. Então eu coloco geralmente o mouse em cima do meu planner e eu costumo sempre ficar olhando meu planner, né? Entendendo as atividades. Só que no ensino remoto, uma coisa que eu estava fazendo é que eu começava o tempo todo a estar fazendo uma tarefa, tentando fazer o mais rápido possível para poder pensar a próxima. Então, às vezes eu ficava fazendo aquela tarefa mais preocupada na próxima do que naquela que eu estava fazendo. Então eu vi um estado constante daquela sensação que eu tenho mais tarefa do que tempo para poder fazer ela. Então, assim, é uma sensação muito, muito, muito ruim. Então eu acho que só querer fazer mais rápido não é a solução. A solução, né, Karina, né, Rabiscas, é a gente tentar pensar quais são as tarefas que eu realmente preciso fazer, quais são as tarefas que eu preciso priorizar, eu vou fazer elas primeiro, aí assim eu vou fazer elas no tempo certo. Não fazer menos tarefas, mas é fazer as tarefas que devem ser feitas, não é mesmo? Exatamente, melhor do que fazer correndo é não fazer. É eliminar aquelas tarefas não essenciais. Será que é realmente essencial você chegar 5 minutos a mais cedo no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, para poder ficar mexendo no celular? Tem esses 5 minutos que você gasta, que você ganha mais passando no celular, eles realmente são essenciais? Será que esse livro que você está lendo, ele é essencial? Ou então pior, essa meta de leitura que você colocou, ela é realmente essencial? Ela é real? Ela é real? Será que ela está tirando o prazer da leitura ao invés de estar incentivando? Será que essa videoaula que você está vendo 2.0, ela é tão importante assim? Ou pior, será que a próxima tarefa que você está tentando adiantar, está querendo correr para poder fazer ela é tão importante assim? Que vale a pena você tirar tempo de qualidade de uma tarefa para investir em outra? Da mesma forma que talvez você precisa fazer esse almoço tão rápido assim, você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo para poder terminar mais cedo? Você realmente precisa fazer um almoço tão rápido? Ou então, será que não é melhor você tentar outra maneira de fazer o almoço mais rápido do que fazer tudo rápido ao mesmo tempo? Será que talvez fazer as comidas todas de uma vez e já congelar na geladeira não seria mais prático e eficiente para almoçar mais rápido do que tentar fazer tudo ao mesmo tempo e queimar tudo no final? E se estressar pra caramba nesse processo? Será que você realmente precisa responder essa pessoa no WhatsApp nesse momento? Se você não pode criar blocos de checagem do WhatsApp para não ter que ficar mesclando atividades realmente importantes com essa tarefa de responder o WhatsApp, que também é uma tarefa? Então, a resposta que a gente está tentando trazer para vocês, Rabiscos, essa reflexão, na verdade, é de sempre pensar nisso. Será que fazer rápido, fazer correndo, é a melhor forma? Tanto pensando nesse quesito de produtividade, mas também no quesito de como você se sente durante a realização dessas tarefas. A gente está falando de bem-estar. Exatamente. Porque assim, realmente você pode fazer tudo correndo. Talvez você realmente consiga fazer na mesma qualidade, que talvez sejam tarefas um pouco mais mecânicas, mas será que vale a pena? Você está o tempo todo correndo, estressado, não conversa comigo agora não, tem que responder, fazendo várias coisas ao mesmo tempo, você fica sobrecarregado, você perde alguma informação ali, faz errado, depois tem que refazer. Não compensa, sabe? No final não compensa. Não compensa. Então, supondo que você tenha 5 tarefas para fazer e você quer fazer a primeira correndo para poder passar para a segunda, terceira, quarta e quinta, pensa assim. Dessas 5 coisas que eu preciso fazer, qual é a mais importante? Qual é aquela tarefa que eu não posso deixar de fazer hoje? Aí você faz essa primeiro, com calma, com presença, e depois você vai fazer as menos importantes. Então você vai primeiro fazer aquela que com certeza precisa da sua atenção, precisa do seu foco, e depois você passa para aquelas que não são tão essenciais. E uma coisa que eu costumo fazer, geralmente eu faço isso na sexta-feira, sempre na minha sexta-feira tem isso. Que eu pego meu planner e eu literalmente vou numerando mesmo. Então, tá, eu vou começar lavando roupa, depois vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Porque na sexta-feira, geralmente, fala sério, Rabisca, é o dia que a gente tá mais cansado. Que a gente chega no final, nossa, não vou ter mais nada. Então eu não posso deixar para ler um texto muito difícil, para fazer aquilo que eu preciso fazer, não posso deixar de fazer na sexta-feira à tarde, porque eu vou estar exausta. Então geralmente na sexta-tarde eu deixo para fazer aquela tarefa que se eu não fizer, que se eu não tiver energia para fazer, posso deixar para outra semana. E não tem problema nenhum. Então usar isso, de a gente tentar elencar tarefas prioritárias e fazer elas primeiro, tira esse peso
das nossas costas de ter que fazer tudo, de que as coisas importantes não vão ser feitas. Então, lembra disso. Primeiro as importantes, depois que ficou. Exatamente. Então, como evitar, de maneira geral, esse sentimento de fadiga, de sobrecarga, de estresse, de ficar contando os minutos? A gente trouxe várias coisas que a gente tenta fazer para poder evitar essa coisa de fazer tudo correndo. Mas é claro que uma vez ou outra, quando a gente está recebendo tanto de demanda, claro que a gente vai tentar fazer essas tarefas de maneira mais rápida. Mas a gente tem algumas coisinhas ali para poder evitar isso, de ficar fazendo as tarefas em um dia tudo correndo. A primeira delas, que é muito básica, é o planejamento, né, Camila? Não tem coisa mais básica para evitar esse sentimento de sobrecarga, essa necessidade de fazer tudo correndo, do que planejar. Por quê? Porque geralmente se você faz tudo correndo, é porque as tarefas acumularam, é porque é muita tarefa para pouco tempo. Agora, se você tivesse planejado essas tarefas para poder ser feito num dia específico, talvez você não ficaria com muitas tarefas acumuladas, você não ficaria tão desesperado para acabar com elas. Exatamente. Então, assim, escolhe as tarefas que são mais urgentes, que são mais importantes e vai colocando elas ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo das semanas. Quando a gente está falando de sobrecarga, vem muito disso também. Quando é o planejamento mensal, para você ter se planejado um mês antes, 2 meses, 2 semanas antes para aquela tarefa. Não deixe as coisas acumularem, gente. Assim, para evitar esse sentimento de correr contra o tempo, a chave é o planejamento. É você não esperar aquela tarefa chegar na sua cara, assim, olha, chegar bem perto de você, para você se preocupar com ela. Não. Vai lembrando que ela existe algum tempo antes, alguma semana antes, 2 semanas antes. Principalmente se a tarefa for muito grande, se assustar muito. Eu acho que é bom a gente falar isso, porque uma coisa é você ter um dia que você precisa fazer tudo correndo, que você sente essa necessidade e essa necessidade é real. Então, nesse caso, você não ter se planejado, não ter planejado seu mês, muito menos sua semana, e aí surgiu essa tarefa, é para amanhã, tem 3 tarefas importantes para amanhã e você precisa entregar tudo, todas hoje. Beleza, realmente, tem que fazer rápido, precisa fazer todas, mas todo dia? A maioria dos seus dias, a maioria das suas semanas, você se sente dessa maneira? Aí tem um problema muito sério aí. Exatamente. Porque aí é falta de planejamento, mas também é falta de essencialismo, né, Karina? Exato. Porque uma coisa exatamente é você passar um dia ou outro com aquela sensação de preciso fazer tudo rápido. Porque acabou de chegar uma coisa que eu lembrei de uma coisa que eu preciso fazer e tal, acontece. A gente é humano. Mas uma coisa é isso, ser realmente aquilo que é. Ser muitas tarefas para pouco tempo. Ou seja, você está em vários projetos, está pegando várias demandas, você está em muito mais coisas que você deveria estar. E aí que entra o essencialismo. O essencialismo é justamente essa pergunta que a gente deveria fazer. Isso aqui é essencial? Porque vamos combinar, gente, que o nosso tempo é uma das coisas mais preciosas que a gente tem. Ele não é infinito. Exatamente, as tarefas são infinitas. Muito provavelmente. Então, a chave e o pulo do gato está justamente aqui. Você ajustar as suas tarefas para ter o maior aproveitamento do seu tempo. Então, você vai fazer as tarefas mais importantes, as tarefas que vão trazer mais resultado para a sua vida naquele tempo que você tem disponível. Então, quando a gente está muito cheio de tarefas para poder fazer, a chave, talvez, para esse problema, para esse sentimento de fadiga, sobrecarga, estresse, não é fazer tudo rápido, não é fazer mais rápido ainda. É fazer menos. Então, é tirar aquelas tarefas que não são tão importantes assim. Aquela tarefa que você muitas vezes faz só por fazer. Ah, que eu tô acostumada. Ah, é porque as pessoas... Eu tô acostumada, porque desde sempre eu faço essa tarefa. Eu sempre faço resumo, né? Eu preciso fazer ele bonitinho, então eu vou fazer ele rápido para fazer outra coisa. Mas será que essa tarefa que você queria fazer rápido, ela é realmente essencial? Pois é. A tendência é essa primeiro. Ao invés de ter que cortar a tarefa, que é muito mais difícil, a gente tenta só fazer rápido. Mas o problema é fazer rápido, muitas vezes, não resolve, porque tem muita tarefa, tem tarefa demais. Mesmo se você fizesse todas elas muito rápido, não daria tempo. Entende? Então, a chave é planejar para poder colocar aquilo ali que é mais importante em uma data específica para ser feita, mas também ter sempre em mente a filosofia essencialista. Isso aqui realmente é essencial? Pensar nisso. Tudo que a gente vive, tudo que a gente tem na vida envolve um benefício e um custo. A chave é a gente entender que esse benefício, ele tá valendo a pena pelo custo que ele tem? Porque quase tudo na vida tem um benefício, mesmo que seja pequeno. O
problema é a gente deixar de nos enganar para esse benefício que não compensa o gasto que você está investindo ali. A sua energia, o seu tempo. Não dá. Enfim, não dá. A questão é essa. Saber investir bem o seu tempo, porque fazer as coisas correndo muito provavelmente não vai dar certo, não vai resolver o seu problema de falta de tempo. A questão é fazer menos tarefas e não mais rápido. Então, ao invés de querer fazer uma tarefa muito correndo para dar conta de outra, é muito mais inteligente, mais essencialista, mais esperto você não fazer essa primeira tarefa que você faria só para dar check, para fazer correndo, e fazer a segunda num tempo normal. Num tempo que seja real, que seja alcançável, que não te deixe esgotado mentalmente, que não te deixe aquela fadiga mesmo. Porque eu lembro que no ensino remoto eu sentia muito isso. Eu ficava assistindo a aula, aí eu olhava pro lado e pensei, nossa, o que eu posso adiantar aqui? Aí eu assistia a aula querendo adiantar outra coisa. Aí quando eu tava adiantando essa outra coisa, eu perdi a aula. E eu perdi essa aula, consequentemente eu vou ter que voltar àquele assunto se ele for importante. Por isso que fazer tudo correndo, muitas vezes, não significa fazer melhor. Porque você está focando menos do que deveria. Se você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, é muito provável que você queira estar brincando com a sua mente para ter dois focos. Só que isso não é possível. A gente pode sim fazer duas tarefas ao mesmo tempo. Você pode escutar música quando dirige. Mas você não pode dirigir e escrever ao mesmo tempo. Porque são duas tarefas que exigem foco. E aí que tá a questão. Muitas vezes, se a gente quer fazer rápido aquela tarefa, a gente faz com menor qualidade porque a gente não tá focando. Aí quando você tá respondendo aquela pessoa no WhatsApp, você tenta dar atenção para aquela pessoa que tá conversando com você presencialmente. Ou você responde a pessoa no WhatsApp muito porcamente, cheio de agitação, respondeu só metade da dúvida dela. Beleza. Ou então, você simplesmente respondeu a pessoa e tá deixando ela no vácuo, a pessoa que tá aqui do seu lado. Então, fazer duas tarefas ao mesmo tempo é possível, mas não significa que você vai conseguir dar atenção para as duas ao mesmo tempo. E aí que tá o problema. Ao invés de a gente estar querendo fazer as tarefas rápido, que tal a gente tentar fazer elas com mais foco? Vamos mudar essa meta, porque aí sim a gente vai conseguir fazer as tarefas que são importantes, porque você definiu quais são as importantes, você planejou um dia para elas acontecerem, você entende que ela é importante, porque você já passou aquilo ali pelo filtro do essencialismo e agora você vai conseguir fazer ela com foco. Então você vai entregar uma coisa com muito mais qualidade. E muitas vezes esse nosso foco, ele faz a gente fazer as coisas mais rápido. Porque a gente não se distrai com o celular, a gente realmente foca em fazer aquilo, a gente faz bem, a gente está presente, a gente de repente faz em menor tempo. Mas preste atenção que o tempo não é um medidor. Ele não é a única coisa que está importando aqui. A gente não pode querer usar a régua do tempo como o único critério. Ele realmente importa, né? Realmente, se você for demorar muito tempo para fazer uma coisa que poderia ser realizada em menos tempo, se realizar de uma maneira saudável, realmente, isso é uma bobeira. Mas agora você também querer pensar que só fazer mais rápido é sinônimo de uma coisa melhor, não é. Exatamente. E por isso mesmo que a gente não pode subestimar o tempo das tarefas. Porque acontece muito isso. Você quer fazer as coisas tudo rápido, então você pensa assim, isso aqui eu gasto uns 15 minutos para poder fazer. Mas aí, como eu vou fazer rápido, eu gasto uns 10. Mas na verdade, você não vai conseguir fazer em 10, porque você está cansada, você está se pressionando por causa do tempo. Rápido, agora você vai estar cansada. Então, não vamos subestimar o tempo das tarefas. Porque o tempo das tarefas é X e ponto. A gente fica com essa mania, eu vou demorar 1h30 para fazer esse trabalho. Se eu vou fazer muito mais rápido, eu vou correndo. Mas aí você perde foco. E quando você está fazendo correndo ali, olha, sua mente já cansou. Você fica tentando sustentar um estado de hiperfoco que não funciona. Não é assim que a nossa mente foca. A gente nem como acelerar ela lá, colocar na velocidade 2.0 igual você coloca um vídeo no YouTube. Não existe isso, sabe? O problema é esse, a gente tá com muita tarefa para poder fazer, e ao invés de tirar as tarefas que não são importantes, a gente quer se esforçar a fazer uma coisa que é biologicamente impossível. O foco não funciona assim, vou apertar um botão aqui, pronto, okay. Modo foco. Agora se eu falasse na minha mente, foco, eu vou fazer isso aqui 2 vezes mais rápido, não é assim que funciona. Você acha que sua mente só por falar, por sugestão, ela vai conseguir fazer? É impossível. Se você geralmente lê um texto em meia hora e você querer ler ele em 15 minutos porque você acha que agora você vai fazer mais rápido, não dá. Pois é. Se você ficar se pressionando para poder fazer uma tarefa agora, porque a próxima tem que ser feita daqui a tantas horas, daqui a tantos minutos, você vai ficar muito mais ansioso, vai render muito mais que você está se pressionando. Então, é um gol contra, gente, ficar fazendo essa coisa de, rapidinho, só 5 minutinhos. É um gol contra. Com certeza.
Mas eu também queria falar, porque eu acho que não é uma coisa individual também. Eu acho que a gente também precisa fazer essa diferenciação, porque parece também que, beleza, então é só eu que sou o olho dourado, quero fazer as coisas rápidos, e o mundo não tem nada a ver com isso. Então a estrutura social não tem nada a ver com isso, né? A estrutura do trabalho não tem nada a ver com isso. Mas por que tem relógio tudo quanto é lugar? Por que as coisas que a gente faz é tudo medido a partir do tempo? Por que a gente tem aula à medida do tempo? Por que a gente tem uma consulta que a gente paga por minuto? Porque a nossa sociedade está organizada através do tempo. Tempo é dinheiro. Então a gente pensa que se a gente conseguir dar uma ultrapassada ali, chegar mais rápido, a gente ganhou. Porque se a gente economiza tempo, a gente ganha dinheiro. E nem é por conta também só dessa questão de tempo é dinheiro, mas também por conta de estar todo mundo sobrecarregado. A gente está vivendo uma cultura que valoriza a sobrecarga, que acha normal, que normaliza uma pessoa estar fazendo parte de 1.500 projetos. Ninguém questiona como que ela dá de tanta coisa. Não, ninguém questiona se a qualidade daquilo que ela está entregando está minimamente ok. Não. A gente está sempre prezando para a quantidade ao invés da qualidade. Então, se você está, por exemplo, em 3 projetos, fazendo um tanto de coisa, fazendo voluntariado, no estágio, você está fazendo tanto de disciplina mais que você precisava fazer, aquilo ali é tido como bom. A gente não chega nem a pensar que você de fato está fazendo aquele voluntariado, que você de fato está fazendo aquelas disciplinas. Não, mas a gente só quer quantidade. É X disciplinas, são X horas por semana que você trabalha, são X horas do semestre que você se dedica a atividades extracurriculares, mas a gente está pensando que a gente está aprendendo com cada coisa naquilo ali. Eu acho que a gente está começando a valorizar as coisas mais por estar fazendo elas do que realmente pelo resultado que a gente está fazendo. Isso serve com tarefas também. Então, para você, é mais importante chegar no final do dia e estar com o seu planner todo ticado, ou é mais importante para você chegar no final do dia, talvez com nem todas as coisas completas, mas o que realmente importava? O que você precisava fazer, você fez com qualidade e as outras você vai replanejar. Pois é, porque você pode muito bem ter chegado no final do dia com todas as tarefas bem feitas, todas as tarefas assim, o seu planner está todo ticado, todo assim feito, mas quando você vai olhar, são tarefas que você não precisava ter feito agora, são tarefas que você não dá tanta importância assim, ou então são tarefas que você está procrastinando, são tarefas que você colocou no lugar daquelas que realmente são importantes. Então, quantidade significa muito pouco no mundo da produtividade real. Assim como o tempo então significa muita coisa, assim como a gente precisa levar em conta como você está se sentindo naquele dia também. Hoje, por exemplo, a sorte que eu tive algumas janelas do meu dia a mais que eu estava pensando, mas eu não estava me sentindo muito bem, assim, nos melhores dos meus dias, assim. Então, vamos começar também a ser um pouco mais flexível no planejamento. Eu vejo isso, que é uma armadilha muito frequente. Inclusive, foi isso que eu conversei com vocês no Rabiscos Escreve na semana passada. E Rabiscos Escreve, caso você não está muito familiarizado com esse termo, é a nossa newsletter quinzenal que eu, Karina, escrevo para vocês, assim, como que me dá na telha mesmo. É uma reflexão sobre planejamento, sobre vida, sobre estudos, é aquilo que me brota na cabeça quando eu sento na cadeira e escrevo. E geralmente sai de uma maneira bem gostosinha de ler, que é uma das coisas que eu mais me orgulho. Então é onde eu realmente sento e penso em alguma reflexão, uma coisa que eu quero contar pra vocês, só que não de qualquer forma. É um jeito que eu realmente quero que vocês se sintam bem lendo aquele texto. Então, um texto para inspirar, para refletir e para começar bem a semana. Sem brincadeira, sem puxar a sardinha pra minha irmã, Rabiscos Escreve assim, é onde a Karina realmente solta as asinhas de escritora e voa bem alto. É uma delícia ler o Rabiscos Escreve, a gente recebe cada feedback maravilhoso. Realmente, Rabiscos Escreve aquele texto que você lê na segunda-feira e você fica assim, nossa, acho que era isso que eu precisava para começar bem nessa semana. E se você escutou isso aqui e quer receber o Rabiscos Escreve, na nossa bio tem um link que você consegue se inscrever e já receber a próxima edição na sua caixa de entrada. Exato, eu falo justamente sobre isso, sobre essa armadilha tão comum que a gente tem no planejamento, de que é o seguinte, agora eu vou começar a me planejar, beleza. Só que aí você começa a colocar muito mais tarefas que você precisa fazer, ou então muito mais tarefas que você efetivamente consegue fazer naquele dia. Então, a gente perde a régua nesse início. Exatamente, a gente perde o equilíbrio. E ao invés daquilo estar te ajudando a lidar com a sobrecarga, com a fadiga, com essa ansiedade, ela tem um efeito rebote. Porque você não precisa mais ficar ansioso, preocupado com as tarefas que não estão anotadas.
Mas você fica preocupado com as tarefas que estão anotadas, porque elas estão demais. As tarefas ficam o tempo todo te lembrando aqui, assim, ó, olha, eu estou aqui, viu? Lembra de mim, você tem que dar conta de me fazer hoje, tá? Então, se antes elas não existiam, você ficava com o fantasminha delas ali rondando a sua cabeça, agora elas estão muito mais materializadas, te cobrando para serem feitas. Então, a gente só trocou o saco pela mala. Porque se antes a ansiedade era por não saber quais tarefas precisavam ser feitas, agora a ansiedade é fazer todas as tarefas que precisam ser feitas. E eu acho que sobre isso, sobre como que a gente se sente importa, eu queria falar sobre hoje também, porque hoje eu tive reunião, fiquei um pouquinho ansiosa antes e depois, e eu me senti um pouco aquela síndrome da impostora, eu não me senti muito bem depois. E é claro, né, que a sorte é que ele tava comigo na sala, então a gente conversou, ficou um pouquinho melhor, mas eu não tava sentindo, sabe, não tava no meu melhor dia. Tava sentindo isso igual no meu ápice, bora começar segunda-feira, fazer tudo, bora vai dar tudo certo, tem podcast mais tarde, eu gosto de gravar. Eu tava meio borocochô, meio blasé, não tava muito animada. Então é claro que eu fiz menos coisas. Mas por mesmo que eu tava fazendo menos coisas, eu fiz elas com presença. Que eu entendi, olha, essas tarefas aqui que estão como últimas no meu dia, não são assim, extremamente, elas são importantes, mas elas não são a prioridade. Então eu realmente vou tirar um tempinho aqui, vou respeitar o meu tempo, não vou me cobrar para fazer as coisas muito rápido, para tentar fazer as coisas fora do normal. Eu acho que a gente precisa começar a respeitar o nosso ritmo, entender que ele vai mudar. Então é claro que hoje eu fiz muito menos coisas do que eu faço na segunda-feira. Realmente foi bem menor, mas eu não estava me sentindo da mesma maneira, poxa. A gente não é robô. A maneira que a gente se sente, ela muda e ela vai impactar no que a gente faz. Porque se a gente tentar negar isso, o que a gente está virando? A gente vai estar virando uma pessoa que não consegue olhar para dentro e se tocar da maneira que a gente está se sentindo. Isso é muito problemático. Para finalizar então essa nossa conversa de hoje, a gente quer te perguntar: por que você faz tudo correndo? Porque você está o tempo todo correndo contra o tempo, como se você fosse aquele reloginho, aquele coelhinho da Alice no País das Maravilhas. Não seria muito mais inteligente você repensar a urgência de cada uma dessas tarefas? Passar elas para aquele crivo do essencialismo? Pensar assim, ela realmente é essencial? E se ela responder sim a essa pergunta, só assim você vai lá e planeja ela para ter um dia específico para realizar essa tarefa? Com foco, com calma, com presença? E assim fazer essas tarefas mais focado? Porque mais nem sempre é melhor. Fazer mais rápido nem sempre é melhor. Talvez fazer mais é fazer pior. É fazer mais tarefas, só que fazer tarefas muito mais ruins. Você tem que refazer as tarefas, exatamente, se sentindo pior. Então, não vale a pena. É justamente isso que a gente quer trazer para você hoje no podcast. Muito obrigada por nos escutar até aqui. Esse episódio, ele foi mais curtinho mesmo. A gente quer saber se você gostou desse formato, se você prefere podcasts mais longos, dá por 45 minutos, 1 hora, onde a gente realmente abre a boca mesmo, não fecha. Ou se você prefere podcasts mais pocket, mais pequenininhos mesmo, para você escutar enquanto lava aquela loucinha ali. Exatamente. Muito obrigada por nos escutar até aqui. A gente se vê na próxima quinzena. Um beijo e até mais. Até mais.